que me levou para a congregação dos Padres do Coração de Jesus, deonianos. A nossa paróquia, onde eu nasci, fui batizado, crismado, fiz primeira comunhão, ela era uma paróquia em Taubaté, e os fratres ajudavam na paróquia. O padre era diocesano, mas os fratres ajudavam na paróquia. Então havia um grande envolvimento dos fratres na catequese. E aquilo me chamava a atenção, né? Minhas tias eram catequistas, os fratres iam na casa da minha avó para preparar, às vezes, reuniões com as minhas tias. Então foi essa aproximação com os fratres do conventinho. Quando nós falamos de devoção, isso pode ficar um pouco mais num aspecto mais concreto e superficial. Então, eu tenho uma devoção muito grande a Santo Antônio, mas eu estou meio que fixado na imagem de Santo Antônio, na trezena de Santo Antônio, em acender uma vela a Santo Antônio. Então, esses são mais aspectos devocionais. O carisma é algo mais abstrato. Ele é mais íntimo, ele se traduz também em gestos concretos, mas ele é mais íntimo. O Padre Deon vai traduzir o carisma da nossa congregação na frase de São Paulo. O Cristo me amou e se entregou por mim. Ele sente isso de uma maneira tão profunda que começa, a partir dessa experiência de fé, toda a obra que Padre Deon nos deixou. Insisto, quando se fala de carisma, daí também se fala de espiritualidade, né? A devoção anima, mas a espiritualidade, ela dá mais uma profundidade. A espiritualidade que me anima, que me impulsiona, me inspira. O que distingue as congregações masculinas e femininas é que cada fundador ou fundadora se sente tocado por um aspecto do mesmo Jesus Cristo, ou se quiser, do mesmo mistério de Cristo. E o que tocou o Padre Deon foi exatamente o amor do Senhor Jesus, que ele centraliza no coração, até por causa da nossa cultura, o coração, centro das nossas emoções, dos nossos sentimentos. E isso nos caracteriza. A nossa espiritualidade, o carisma do Padre Deon está centrado no coração de Jesus. É isso que nos diferencia. O carisma, que depois vai se traduzir nas obras naturalmente, né? A palavra oblação, o significado dela é oferenda, né? É oferta, né? O carisma deoniano é a união, traduzido em palavras, a união a Cristo na sua oblação ao Pai, na sua oferta de amor ao Pai para a salvação da humanidade. Então, no seminário tem que falar sobre isso e ajudar os seminaristas a fazerem esse movimento, né? De unir-se à oblação de amor de Cristo ao Pai para a reparação, para a salvação do mundo. Uma transferência. Estou muito bem aqui, padre, não precisa me transferir. Não, mas tem uma transferência. E a transferência sempre custa. Quem já transplantou uma planta de dentro de um vaso, sabe, parece que a planta segura com as raízes dentro do vaso. Porque a mudança custa certo sacrifício, você corta relações. Jesus aceita aí o que custa para mim essa transferência. Então, esse é o espírito que nos deve animar. Você ensina isso para os seminaristas de diversas maneiras, né? Unir-se à oblação de Cristo, entrega para Cristo, sofre com Ele, né? Isso dá uma outra direção para a vida e mesmo o ser da pessoa. O coração de Jesus tanto tem a imagem do Cristo crucificado, cujo coração está trespassado, tem aquela imagem tradicional do coração de Jesus, o Cristo apontando para o próprio coração ou abençoando, como o outro sinal, que daí não é símbolo, a cruz é um símbolo, a imagem é um símbolo, a própria Eucaristia. Ela é o coração de Jesus, né? Então ela é central. A Eucaristia, ela é central, porque o coração de Jesus é o centro da nossa espiritualidade.
Então, uma prática comum que o Padre Deon propôs e insistentemente propôs para os seus filhos espirituais, como se diz, foi a adoração eucarística, a celebração da missa e a adoração eucarística, justamente para manter-se unido ao coração de Jesus. De uma maneira poética, o Padre Zezinho falou, amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou. É aquilo mesmo, né? Eu devo combater tudo aquilo que é mal e que faz mal. Mas não existe a vida sem dor, sofrimento. Não existe. Eu posso ser uma pessoa que sempre reclama do sofrimento, reclama da dor, reclama dos problemas, né? E acusa os outros por isso. Mas eu posso ser uma pessoa que, ao mesmo tempo que procura enfrentar, evitar situações dolorosas, sofrimentos, mas também aquela parte que não dá para evitar, que não dá para superar, eu aceito em união ao coração de Jesus. E isso me faz semelhante ao dele. Ele não procurou o sofrimento porque ele procurou, foi consequência da fidelidade dele ao Pai. Então não se trata de uma passividade diante do sofrimento, da dor, das cruzes, não se trata disso. Mas temos que admitir que há sofrimento e dor que teremos que suportar. Graças a Deus, a nossa província, cuja sede é aqui em São Paulo, nós temos um bom número de vocacionados. O Padre Eric, que no momento é o nosso, digamos, promotor vocacional, é jovem e ele procura usar uma linguagem mais adaptada aos jovens do momento. Então ele faz uma série de chamadas em vídeo e posta nas redes sociais. E isso tem despertado o interesse de muitos jovens. No ano passado, ele acompanhou jovens que entraram em contato, alguns que receberam, que quiseram fazer o acompanhamento, outros só entraram em contato, conversaram, enfim. Mas entraram em contato mais de 140 jovens. Então, há algum interesse, né? Além de rezar pelas vocações, todas as nossas comunidades rezam pelas vocações, também tem o serviço de animação vocacional realizado pelo Padre Eric nas redes sociais dessa maneira. Então, tem dado fruto, graças a Deus. O mundo sempre vai precisar de uma inspiração consistente, o mundo, a humanidade, né? De uma inspiração consistente, sólida, que o impulsione como uma fonte, uma força, desde dentro, e aí se verifique no seu jeito de ser e de agir. Como eu sou um padre do coração de Jesus, filho do Padre Deon, eu proponho, procure alimentar a sua espiritualidade em torno ao coração de Jesus. A imagem nos ajuda e a Eucaristia é o coração de Jesus. Então as duas coisas vão juntas. Você fala, medita, contempla a imagem do coração de Jesus, mas também para diante da Eucaristia e diz para você mesmo, Jesus está aqui. Eu não consigo ver como eu gostaria, não consigo tocar como eu gostaria, mas Jesus está aqui. Isso basta. Então, fica aí a proposta. Alimente a sua espiritualidade em torno, centrada na imagem do coração de Jesus e na Eucaristia, que é o coração de Jesus. Muito obrigado.